Bom, e o Internacional nessa sexta-feira tem uma reunião para definir a saída de Maurício. Eu conversei com o empresário do jogador sobre essa possibilidade de ele ir para o Palmeiras. Palmeiras que acabou de vender o Estevão, o Luiz Guilherme, além do Endrick que já tinha vendido na temporada passada, e é um clube que precisa repor estas saídas. E por isso que o Maurício seria o plano A da presidente Leila Pereira. Além disso, também eu quero te falar sobre o técnico do São Paulo. O São Paulo foi à CBF reclamar de um lance de ontem na partida que aconteceu no Heriberto Wilson. Eu quero te trazer os detalhes no dia de hoje, porque o técnico do São Paulo, Luiz Beldia, e também o atacante Calleri se manifestaram nas redes sociais, né, mostrando uma certa indignação na partida de ontem. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Boa tarde, Colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações do Internacional, eu quero falar primeiro sobre o treino do Inter que aconteceu nesta manhã às 11 horas no CT do Criciúma. O Inter que já começou agora o seu deslocamento para Salvador, onde joga nesse fim de semana contra a equipe do Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Jogo muito importante para o Inter porque é um time de zona de rebaixamento. O Inter precisa dos 3 pontos para começar novamente a ficar mais perto do G6. E esta vitória contra o Vitória seria de suma importância. O técnico Eduardo Cudê vai ganhar 2 reforços para esse jogo. O zagueiro Gabriel Mercado, que retorna de suspensão, e também o atacante Lucas Alário. Lucas Alário, que inclusive no dia de hoje participou novamente da atividade. O Inter inclusive publicou um vídeo onde o Lucas Alário inclusive faz um gol durante o treino. Então é um atleta que vai estar à disposição do técnico Eduardo Cudê e mais, vai ser um jogador que será titular na partida desse fim de semana, tá bom? Além disso também eu quero te falar sobre desfalques, porque o Maurício, que eu já vou falar logo mais sobre a negociação com o Palmeiras, é um jogador que continua em Porto Alegre, talvez inclusive tenha a ver com essa negociação com a equipe palmeirense. Mas além do Maurício, o Alan Patrick também é um jogador que está de fora. Todo mundo sabe que ele tem uma lesão no bíceps femoral da coxa direita e tem uma estimativa que ele possa ficar fora de 15 a 20 dias. Ele hoje voltou para Porto Alegre para realizar exames de imagem dentro do hospital e a partir disso o Inter vai ter um diagnóstico de por quanto tempo vai perder o Alan Patrick. Mas já de antemão já antecipo para vocês que durante todo esse mês de junho a gente não deve ver mais o Alan Patrick jogando, só a partir do mês de julho, tá bom? Outra coisa também que eu quero falar para vocês nesse momento é sobre negociações. E eu quero falar, antes de falar sobre o Maurício, sobre a partida de ontem do Heriberto Wilson contra o São Paulo. Porque o São Paulo ficou muito indignado após a partida. A direção do São Paulo enviou um ofício para a CBF reclamando do gol do Calleri. Aquele impedimento, todo mundo sabe, aquele impedimento que aconteceu no segundo tempo. Inclusive foi um impedimento sim bem duvidoso, porque eram ali 2 jogadores que estavam muito próximos, que era o Vitão e também o Jonathan Calleri, né? Foi um lance ali muito ajustado no mínimo. E o São Paulo ficou muito indignado com o auxílio do árbitro de vídeo. O Luiz Beldia, que é o técnico do São Paulo, na entrevista pós-jogo, ele disse que é um fã do árbitro de vídeo, mas disse que nesse momento ele foi usado de maneira ineficaz, né? Porque a gente sabe, né, por mais que a regra esteja errada, né, o Calleri ali não tinha nenhuma vantagem naquele gol que ele fez, né? O Vitão não tinha nenhuma vantagem, por exemplo, ali sobre o Calleri. E a gente até pode questionar se realmente, né, o Calleri estava um pouco à frente ou não. Inclusive o argentino, por meio do seu Instagram, utilizou os stories para, inclusive, divulgar esse lance ali com 2 emojis de dúvida, para ver se realmente, né, estava ali no lance ajustado, porque olhando para outro ângulo, até dá a sensação que daqui a pouco poderia ser um gol válido. Mas o São Paulo ficou muito na bronca com a CBF. O árbitro da partida a gente sabe que foi muito mal ontem, que é o Braulio da Silva Machado. Inclusive foi muito mal em relação ao Internacional, porque o Inter sai ontem com 6 jogadores amarelados, né? Isso não acontecia há muito tempo. É um cara que perdeu muito o controle do jogo e aí começou a amarelar a vários jogadores do Inter. Ele já tinha errado contra o Internacional, se vocês forem lembrar, no ano passado na Copa do Brasil, naquele jogo contra o América Mineiro lá no Independência, onde ele faz aquela expulsão do Alan Patrick. Todo mundo lembra daquela situação porque foi muito marcado. Depois ele marca 2 pênaltis para o América Mineiro. Foi um cara que ficou muito marcado por essa situação e ontem teve mais uma péssima arbitragem para ambos os lados, tá bom? E agora sim eu quero te falar sobre negociações e falar sobre Maurício, tá?
O Maurício que tem uma lesão, talvez um problema, um desconforto, segundo a assessoria do Internacional, no joelho direito. Mas, enquanto tudo isso, essa lesão acontece, ele vai ficando de fora dos jogos, o Internacional tem nessa fim da semana uma reunião com o Palmeiras para definir uma possível venda para a equipe palmeirense. No começo da temporada, o Palmeiras fez uma proposta de 7 milhões de euros para o Internacional, só que essa proposta seria só pela parte do Inter, pelos 50% dos direitos econômicos que o Inter teria pelo Maurício. Como todo mundo bem sabe, o Inter só tem 50%, a outra parte fica com 30% do Cruzeiro, 15% do Desportivo Brasil e 5% do Maurício. É assim que é dividido, né, toda a negociação do Maurício. Mas o Palmeiras teria interesse em comprar apenas a parte do Internacional. No começo do ano ofereceu 7 milhões de euros, o Inter recusou. Agora, o Palmeiras voltou a fazer uma nova proposta. A gente não sabe exatamente, a ESPN até publicou por meio do seu site essa informação, mas a gente não sabe o valor exato da proposta do Palmeiras para o Internacional. Se chega a 10 milhões de euros, que era o que o Inter queria, ou se inclusive ultrapassa esse valor. Mas o fato é que o Inter tem uma reunião com o Palmeiras para definir essa situação. Eu conversei com o empresário do Maurício, que é o Francisco Godoy, e ele não me negou realmente que o Maurício possa estar deixando o Internacional. Eu perguntei se o Palmeiras realmente estava, por exemplo, tentando o jogador e o Maurício teria pedido para deixar o Internacional. E ele não me negou isso. Ele disse que tem muita coisa acontecendo, que tem muitas notícias saindo, algumas procedem e outras não, mas que nesse momento não dá para adiantar nada sobre o futuro do Maurício. Por mais que a gente saiba que ainda existe uma indefinição, depois de tudo que aconteceu, depois de todo o estrago que aconteceu das enchentes, o Inter teve um prejuízo muito grande. A gente sabe que o Inter precisa vender os jogadores. E além disso, o Inter tem um orçamento de vender 130 milhões de reais nesta temporada. E com o Maurício, que daria para o Inter 10 milhões de euros, caso seja mesmo essa proposta, e mais o Vitão, que daria mais 10 milhões de euros para o Internacional, a gente está falando aí de 20 milhões de euros. Com 20 milhões de euros hoje, vou dar uma boa de uma arredondada, tá? Eu sei que o euro está mais de 5 reais, mas vou colocar como se estivesse apenas a 5. A gente está falando aí basicamente de mais de 100 milhões de reais que o Inter teria com esses dois jogadores. A meta orçamentária do Inter é de 130 milhões de reais. Com Maurício e com Vitão, o Inter já conseguia 100 milhões em vendas. E a gente sabe que o Bustos também é mais um jogador que pode deixar o Internacional, A gente sabe que existe todo aquele imbróglio para ele ir para a equipe do Villarreal da Espanha, apesar que nesse momento não tem uma definição sobre esse caso, mas também pode ser outro jogador que acabe deixando o Inter. Enfim, são os três atletas que têm essa possibilidade de ir para outros clubes, o Maurício e o Vitão com possibilidade muito maior em relação ao Bustos, tá bom? E também, só para deixar claro uma situação, antes que todo mundo fale, meu Deus, o Inter está desmontando o time, o Inter vai perder 3 titulares daqui a pouco, pode perder o Maurício, pode perder o Vitão, pode perder, por exemplo, o Fabrício Bustos, o Inter vai repor esses jogadores? Sim, se esses 3 atletas deixarem o Internacional, o Inter vai repor. O Inter vai trazer um novo zagueiro, assim como já tenta. O Inter vai trazer um novo meio-campista. E o Inter vai trazer um novo lateral, se, obviamente, o Bustos deixar o Inter. E o caso também acontece para Maurício e Vitão, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal. Deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre esse vídeo, tá bom? Um grande abraço, valeu, falou e foi!